Abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então vamos fazer uma leitura da palavra aqui. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Eu estava preparando para ministrar para a turma de hoje, né, para a primeira turma, e eu gosto sempre de pensar no conteúdo que vai ser compartilhado com os irmãos, de tal maneira que o tempo que é curto que nós temos, ele seja bem aproveitado. Eu tenho a impressão, pelos testemunhos que estou recebendo, que recebo, que essa escola tem feito muito bem para muitos de vocês. É verdade? Amém. Várias pessoas falam com a gente pelo WhatsApp, falam pessoalmente que o temor aumentou, né? A maneira de lidar um com o outro, em muitos casos, melhorou. E na verdade, em alguns casos, alguns irmãos chegam a dizer o seguinte: olha, pastor, é um divisor de águas na minha vida. Nós temos, por exemplo, o testemunho da pastora Patrícia e do pastor Jairo, que foram claros, né, em dizer: o nosso casamento estava precisando desta virada, desta mexida. Então, eu tenho certeza que quando a palavra de Deus é ministrada, ela produz efeito na nossa vida, né? Ela mexe conosco, ela altera o rumo das coisas. E eu estava então orando hoje à tarde e seguindo, né, o processo que nós estamos fazendo de trabalhar com os irmãos a respeito do temor do Senhor. Eu comecei a pensar nos textos sobre temor, e vai para aqui e vai para ali, e eu comecei a ler ali em Efésios sobre o relacionamento marido e mulher. Mas assim, não é do nada, né? Instantaneamente, poucos minutos depois de começar aquela meditação, o Espírito Santo soprou no meu ouvido: Ananias e Safira. Eu falei: Ananias e Safira? Ananias e Safira? Isso, geralmente os pastores usam esses textos para ensinar sobre por que as pessoas avacalham com sua vida financeira, né? Tudo bem, se nós temos um seminário de finanças, a gente tem ensinado essa igreja. Na mesma hora eu fiquei racionalizando ali. Aí o Senhor falou comigo: leia o texto. Leia o texto que eu vou te falar algo para você falar com eles nessa noite. Então, veja, hoje não está nem no formato assim muito de escola, né, com
slide. Deus me deu uma palavra. Uma palavra. É uma pena, né? Que alguns começam, não continuam, às vezes não entendem a simplicidade com que as coisas é feitas, né? Realmente a gente, eu acho que simplicidade é um critério importante, né? E tudo que fica muito complicado fica mais difícil. Então, eu particularmente valorizo muito as coisas feitas assim, com simplicidade e objetividade. Então, nem todos estão aqui presentes, mas seria bom que estivessem. E eu comecei a observar algumas coisas que o Espírito Santo foi me mostrando, e eu queria muito que nessa noite, cada casado que está aqui, porque nem todos os casais estão, mas tem alguns casados, mas o casal não está, saísse daqui hoje com uma, qual seria a palavra? Uma sensação de perigo, por causa de uma coisa: quando marido e mulher aceitam o mesmo erro. Quando marido e mulher aceitam o mesmo erro. Eu nunca tinha pensado nisso a respeito desse texto. Nunca. Eu nunca olhei para esse texto com esse olhar. Mas ao ler o texto, eu comecei a perceber que aqui tem a história de um casal, que combinou fazer uma coisa errada. E eles eram, gente, parte dos primeiros crentes, aqueles que viram ressurreição de mortos. Ananias e Safira certamente souberam, ouviram ou estavam lá na ressurreição de Lázaro. Eu posso supor que eles estavam lá. Eu posso supor que eles estavam quando o filho da viúva de Naim vinha saindo do caixão e Jesus falou: "Se levanta aí, ó." Eu acho que Ananias e Safira podia estar, possivelmente estavam, lá na multiplicação dos pães e peixes. Eles eram seguidores, e o nome deles aparece na Bíblia, em destaque. Eles não eram qualquer pessoa. Não acho que eram, porque a Bíblia é um livro tão vasto, um livro tão tremendo, tão profundo, separou um capítulo inteiro quase para falar desses dois. Então, há uma relevância muito grande no que aconteceu com essas duas pessoas. Podemos tirar daqui várias mensagens, mas o que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês que estariam aqui nessa noite é que nós devemos ter muito cuidado para nós não estarmos de acordo com alguma coisa errada. Falar para vocês que está de acordo com a coisa certa é chover no molhado. Se vocês estiverem de acordo com a coisa certa, opa, não estou fazendo, digamos, mais do que o que é bom para mim, mas estar de acordo com uma coisa errada. E aí, eu estava conversando hoje com uma ex-ovelha aqui da igreja, que mora em outra cidade hoje, uma pessoa muito querida, e eu fiz o casamento deste casal, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, e ela estava assim, contando testemunhos da prosperidade deles, como que eles estavam indo, a igreja que eles estão frequentando, gostando muito inclusive. Mas ela falou assim comigo: o fulano, pastor, o marido, ele parou de me ouvir, e eu parei de falar. Eu falei assim, ué, mas o que ela estava me contando é que tinha uma coisa errada acontecendo com a condução dele em relação ao trabalho, a maneira como ele está conduzindo o trabalho. Ela falou assim: pastor, eu resolvi me calar, mas o fulano, depois do dia que o senhor encontrar com ele, eu preciso que o senhor até fale alguma coisa com ele para mim, porque eu não tenho mais como falar, e eu resolvi não falar mais, e pastor, na verdade eu cheguei a uma conclusão: é melhor eu não falar nada mais. Então eu
tomei a seguinte decisão: eu estou em paz com esse jeito errado dele de fazer. Na hora que ela escreveu isso para mim, eu falei assim: filha, peraí, não, agora você está falando de um engano. Tem um engano nisso que você está falando. Aí ela retrucou da seguinte maneira: pastor, depois de um certo tempo, o casal se acomoda com algumas coisas. Não. Eu escrevi para ela: filha, não. Eu tenho 29 anos de casado. E eu e a minha esposa, nós temos corrigido coisas que estavam na nossa convivência há muitos anos. Porque o Espírito de Deus tem encontrado espaço na nossa vida para nos mostrar o que está errado, e nós resolvemos não ter acordo no erro. Meus irmãos, guardem uma coisa dessa aula da escola de hoje: nós não podemos de maneira nenhuma cair nesse engano. Eu disse para essa menina: isto é uma bomba a relógio, isto vai explodir lá na frente. Na medida em que você está dizendo para mim que, para não ter confusão, e porque vocês vivem muito bem, e ela estava me dizendo de fato, e eu até sou meio testemunha de um bom relacionamento, eles têm uma condição de vida boa, então assim, eu os vejo realmente fazendo algumas coisas juntos, e vão para aqui, vão para ali. Mas ela me disse que tomou a decisão de não falar mais nada. Eu falei assim: mas nem com sabedoria? Ela falou: pastor, eu tomei a decisão de não falar mais nada, e estou de acordo com isto. Eu acho que eu não tenho mais que falar isso, eu não tenho que fazer mais nada. Eu disse: olha, eu vou abrir para você aqui na carta de Pedro e vou te mandar um verso que você vai ler agora, por favor. E realmente está na carta de Pedro, no capítulo 3, a primeira carta, fala assim: mulheres, vocês devem obedecer aos seus maridos em tudo, porque se algum deles não crê na mensagem, eles devem ser conquistados pelo modo de vocês agirem. Vocês não vão ter que falar nada. Eu falei: realmente você não precisa falar nada, mas você não pode continuar conformando com este erro junto com ele, porque eu vou dizer uma coisa para você: isso é uma bomba relógio, e dentro de um tempo que eu não sei qual, pode ser que eu esteja tendo que tratar vocês em um diálogo particular para tentar colocar vocês de novo no caminho. Ela foi muito quebrantada com aquilo que eu disse. Ela falou: pastor, o que o senhor me disse foi muito forte. Eu não vou continuar pensando dessa maneira como eu estou pensando. Interessante, eu estava estudando esse livro, estudando esse capítulo para ministrar a aula aqui, e logo que terminei, iniciei essa conversa. Veja, essa pessoa iniciou a conversa, gente, preste atenção, olha como é que são as coisas. Pastor, quais são os dados da conta da igreja? Eu quero fazer uma oferta. Eu estou vendo aí o movimento missionário da igreja, eu quero fazer uma oferta. E ao invés de eu passar os dados da conta da igreja, eu perguntei: como vocês estão? Aí, estamos bem, as coisas estão indo assim, assim, assim. Aí logo em seguida eu perguntei: estão congregando? Aí ela me respondeu: não está dando mais para congregar. Eu falei: como não? Porque o trabalho nos absorveu totalmente. Irmãos, a última coisa que eu mandei a pedido dela, depois de mais de meia hora, foi os dados da conta da igreja, porque ela insistiu. Eu já não estava nem lembrando mais que ela tinha pedido aqueles dados, porque eu gosto tanto dessa família, realmente, né? Família que até assim, em determinado momento nos socorreu, que eu falei: meu Deus, como que o engano pode estar tomando conta assim? E essa pessoa estava me contando, irmãos, o tanto de gente casada
com o qual ela tem conversado e tentado ajudar. Eu falei, e você não está vendo que daqui a pouco é você que vai estar precisando totalmente de ajuda por causa do engano que tomou conta? Porque ela e o esposo fizeram um acordo. Vamos fazer um acordo? Ninguém mais fala disso. E aí nós não vamos ter problemas. Casais, por favor, em nome de Jesus, não caiam nesse erro. Eu quero fazer alguns comentários aqui dentro do texto. Versículo 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu o terreno. Versículo 1. Marido e esposa devem tomar muito cuidado com as decisões que tomam juntos. E tem uma coisa dentro desse versículo: marido e esposa devem tomar decisões juntos. E eu noto que muitas vezes, amados, os esposos e as esposas, em certas circunstâncias, ou em certos períodos, ou em certos contextos de vida, não se comunicam, não compartilham as coisas que estão acontecendo. Há esposas que não sabem nada que o marido faz, do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro. Há casais que levam a vida financeira totalmente independente. Um toma decisão, depois que a decisão já está tomada, é que chega, porque o outro fica sabendo, porque o processo foi feito, aí acaba sabendo que chega uma nota fiscal, ou chega um boleto, ou chega a mercadoria, ou chega alguma coisa assim. Então, a gente percebe aqui que este casal, a Bíblia fala, era um casal casado, marido e mulher, eles tomam uma decisão juntos fazer um negócio errado. Mas esse versículo também prova que casal precisa, deve, nós precisamos, nós devemos tomar as decisões em conjunto. Eu quero desafiar os irmãos a aperfeiçoarem isso nos seus relacionamentos. Possivelmente alguns aqui conversam sobre tudo, possivelmente alguns conversam sobre algumas coisas, mas pode ter alguns aqui que não conversam sobre nada. Que não conversam sobre nada, que não debatem um com o outro o que está acontecendo. Não tiram realmente tempo para sentar e ouvir um ao outro e falar realmente um com o outro com liberdade. Aquela moça disse para mim, aquela mulher disse para mim assim: pastor, não dá mais, não dá, eu não quero brigar. Eu falei: você não precisa brigar, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e as armas que você tem que usar não são as armas carnais, são armas espirituais. Deixa eu dar uma palavra de conhecimento. Será que tem aqui nesse auditório pequeno alguém que já desistiu de falar conosco sobre determinado assunto? Ok, o Senhor está dizendo assim: nem sempre você terá que falar mesmo, mas o que você está fazendo sobre esse assunto que incomoda você até hoje? Não precisa falar. A Bíblia diz que é para não falar. Em certos momentos não tem que falar. Há tempo de calar e tempo de falar. Mas o que você está fazendo com esse assunto que você sabe que está errado e ele está entre vocês dois? É um assunto entre o casal que está errado, mas há uma conformidade do casal para deixar aquilo como está. Ananias e Safira fizeram um acordo: nós vamos vender por 1.000 e vamos dizer que vendemos por 500. No versículo 2 diz assim: olha, e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. As decisões sobre dinheiro são, eu posso dizer assim, eu escrevi, é uma opinião pessoal, as mais difíceis de serem tomadas. Isso é uma opinião pessoal. As decisões sobre finanças são as mais difíceis de serem tomadas em conjunto. A gente decide facilmente sobre destino de viagem, a gente decide facilmente sobre escola de filhos, a gente decide facilmente sobre
horários, isso é muito fácil. Agora, quando mexe com a parte financeira, há realmente um espírito por trás de questões financeiras. Nós sabemos que a Bíblia chama de mamon. Não é à toa que Deus deu um espaço enorme para isso dentro das Escrituras. Casais, Safira e Ananias compactuaram sobre finanças para enganar os apóstolos. Cuidado com o trato do dinheiro na vida de vocês. Casais, maridos e mulheres, nós temos que saber tudo sobre a vida financeira em conjunto. Nós temos que saber tudo. Mulheres não podem ser desinteressadas e nem os homens podem ser omissos no que tange as suas vidas financeiras. Nós temos que ter acesso a todas as informações. Casais, não escondam informações. Celulares, todos os dois podem abrir a qualquer momento. Não existe vida privada para quem é casado. Não existe o meu celular. Não existe o meu dinheiro. Não existe a minha decisão é essa e ponto final. Este casal fez acordo de enganar os apóstolos. Versículo 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Decisões tomadas sem o Espírito Santo podem estar sob a ação do diabo. Se o Espírito Santo não está participando de uma decisão das nossas decisões como casais, o diabo pode estar afetando nossas decisões para provocar divisão, para provocar discórdia, para provocar separação, para provocar desunião, para provocar prejuízo. Tomem cuidado. Eu acho interessante que Pedro fala com Ananias assim: Ananias, por que você ficou... Não, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Satanás dominar o coração. Naquele momento ali, de entregar aquela oferta. No versículo 4 fala assim: olha, antes de você vendê-lo, era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Irmãos, preste atenção. Ninguém estava sendo obrigado a entregar as posses naquela época, não. O livro de Atos mostra que os cristãos estavam vendendo tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas não tinha uma lei para isso, não. Não tem essa lei. Pode procurar. Não tem essa lei. A partir de hoje, venderemos os nossos bens e vamos depositar todos aos pés dos apóstolos para que haja divisão entre todos. Não tinha essa lei. Não foi estabelecida essa lei. Não. Os bens estavam sendo vendidos por uma razão muito simples. Estava começando a perseguição do Império Romano. Os bens iam ser tomados de qualquer jeito. O que os apóstolos fizeram? O que a igreja começou a fazer? Começou a ver que a vida em comum era melhor. Então, olha, nós vamos perder esses bens, vamos vender isso, vamos depositar aos pés dos apóstolos e as coisas serão repartidas entre todos para o sustento de todos. Foi um processo natural do Espírito ali no meio daqueles homens. Mas o Senhor fala através de Pedro: você deixou Satanás dominar seu coração. Casais, sinto muito. Decisões tomadas na base da discórdia. O Nilson decide A Milene disse: Nilson, não vamos fazer isso. E o Nilson vai e faz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É pesado, é forte. No mínimo, essa decisão foi carnal. Mas junto com a carnalidade vem também a manifestação do diabo. É impossível separar as duas coisas. Nós precisamos realmente fazer um tipo de aliança
onde já que nos fundimos, nós temos laço de alma, já que nós nos fundimos, então tudo. A Lília não faz nada sem o conhecimento do Carlos Magno. E o Carlos Magno não faz nada sem o conhecimento da Lília. E mais, nenhum dos dois faz nada sem a aprovação do Espírito Santo. Já pensou o que é você conduzir sua vida toda, tudo, uma venda, uma compra, tudo debaixo desse modelo, buscando a direção do Espírito e ninguém desrespeitando um ao outro? Isso. Me lembro quando meu pai morreu. Meu pai era muito fechado nas suas questões, não tinha uma comunhão boa com minha mãe nas finanças. Felizmente meu pai era um homem organizado, e eu fui até então o local dos documentos dele. Aí eu consegui ter acesso aos documentos. Minha mãe também já tinha uma pastinha, o meu sogro da mesma maneira. Mas eu conheço famílias que quando houve o falecimento, elas simplesmente se destruíram, porque ninguém sabia nada de ninguém. Não havia comunhão. Havia sim uma comunhão com o erro. Todo mundo concordava com aquilo que está errado. Queridos, o alerta que nós estamos recebendo nessa noite é: não nos conformemos juntos com nada errado. Versículo de número 4 fala que quem mente para uma autoridade está mentindo para Deus. E aqui tem um princípio espiritual. Cuidado, irmãos. Eu fiz um comentário ali no culto agora, e é fato. É incrível. Vocês vão me desculpar, mas em todo culto sem exceção, por exemplo, em domingo, irmãos, a pastora Simone me mostra, vem cá, para você ver, 15, 20 envelopes vazios. Se uma vez ou outra na sua vida, num ato profético, você está ali, como eu fiz um dia lá na Nova Vida, quebrado igual arroz de terceira, o pastor Luiz pediu uma oferta lá, eu falei: Deus, eu não tenho nada. Vou pegar um envelope aqui agora, porque eu vou levar a minha vida lá na frente. Eu fiz isso. Mas vocês vão me desculpar. Todo culto, 15, 20 envelopes. Tem um negócio errado. Muitas pessoas estão sem temor. Isso é falta de temor. É incrível pensar que alguém pegue um envelope para dizer, talvez para mim que estou lá na frente, que ele está indo levar alguma coisa nova. Irmãos, quem mente para uma autoridade, a Bíblia diz claramente, está mentindo para Deus. Ananias e Safira combinaram uma mentira para Pedro. Vamos falar com Pedro, foi por 500. É 1000, mas foi por 500. Diz a Bíblia claramente que eles mentiram ao Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram ao Espírito. Um casal unido na mentira. O tema de hoje é: casal, não se una no que é errado, casal. Não se una no que é errado. Não conforme o erro de filho, casal. Não para de... O problema não está resolvido, não baixa a guarda, casal. Largue isso para lá, não quero confusão com você mais. Não façam isso. Não façam isso. Isso é bomba relógio. Vai explodir lá na frente. Versículo de número 5. Está escrito aqui, ó: assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Safira foi cúmplice da morte do seu marido. Gente, o cara caiu morto, duro, na hora, fulminante. Agora Safira foi cúmplice dessa morte, porque eles fizeram acordo para mentir ao Espírito Santo. Versículo número 6. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. Sabe o que Deus mostrou aqui? A história de Ananias
cessou ali. Ananias não pôde construir o restante da sua vida, nem da sua família. Ananias não pôde ser um pregador, não pôde ser um missionário, não pôde levar o evangelho em lugar nenhum. Por quê? Porque ele e sua esposa fizeram um acordo para mentir ao Espírito Santo. Eles concordaram com o erro. E Ananias hoje é lembrado como um homem que mentiu ao Espírito Santo. Como que você quer ser lembrado na frente? Como que os irmãos querem ser lembrados? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Se tivessem filhos, imagino que poderiam ter. Meu pai e minha mãe caíram duro lá na igreja, porque, segundo Pedro, mentiram ao Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos percebem, mas isso ficou um fato público. Pedro publicou isso, tornou público isso. Se Ananias e Safira tivessem filhos, os filhos teriam sido deixados pelos pais ou envergonhados pelos pais, porque seus pais se mancomunaram, né, em um erro. Casais, repito, não aceitem erros, não aceitem erros. Pastor, já não dou mais conta de falar. Para de falar. Nem sempre é com palavras. Versículo de número 7. Fala assim, ó, estou acabando. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela, pediu, foi por esse preço? Ela foi, pois é, os mesmos que levaram seu marido estão em forma de te levar também. Então aqui Deus falou uma coisa comigo: esposa e marido andando em tempo separado, em algo tão importante. Peraí, eles estavam vendendo a propriedade deles e iriam levar o dinheiro e entregar os pés dos apóstolos. Vocês vão concordar comigo que esse é um momento muito importante na vida de uma pessoa, não é não? Naquele tempo, imagine hoje em dia a situação, você vendendo seu patrimônio, você está vendendo o patrimônio que é de vocês. Não, eu estou vendendo esse patrimônio que nós vamos entregar na casa do Senhor para comprar não sei o que, não sei aonde. Aí você fala, não, Lília, eu estou indo. Não, né? Como assim? Como é que você pode fazer isso sem ela? Como é que nós podemos tomar decisões assim isoladamente? Ananias na frente, Safira vem atrás, não sabe nem que o marido morreu. 3 horas tinham se passado. Estava tão distraída a coisa que a mulher no fim nem ficou sabendo do quarto. Você pensa bem, deve ter sido um negócio muito estranho. Por quê? Se o cara cai duro e morre, como é que Safira não sabia? Não sabia porque ela estava cega por Satanás, ensurdecida por Satanás. O próprio inimigo já havia cegado o entendimento dela. Então, foi simples. Ela chegou sem saber de nada. Atenção, maridos. Quando nós saímos na frente, sem dar satisfações, nós podemos trazer grandes prejuízos para as nossas esposas. Lucas, nunca compre nada sem comunicar com a sua esposa. Nunca venda um bem sem comunicar para ela. Até porque existem leis que protegem hoje em dia, né? Mas naquele tempo não tinha. Não precisava da assinatura da mulher. E em último lugar, gente, para acabar mesmo, versículo 8 fala assim, Pedro diz assim, aí Pedro perguntou, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse, versículo 9, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? No mesmo instante ela caiu, morreu aos pés de Pedro. Eu aqui anotei uma coisa que versículo, eu achei na versão aqui, a Bíblia, a mensagem, né? A gente está
Só um minuto. Na Bíblia a mensagem está assim, ó. Escrito assim, ó. Pedro prosseguiu. O que a levou, falou com Safira, a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Marido e mulher em acordo na quebra de um princípio fundamental, o temor do Senhor. A existência de Ananias e Safira foi extirpada, porque eles concordaram em andar errado. Concordaram em andar errado. Meus irmãos, não deixa tempo de casa e tempo de casado fazer vocês se tornarem endurecidos ao ponto de não poderem mudar aquilo que está errado. Aqui eu imagino que eu tenho 29, o Cláudio e a Margaré tem quantos anos? 23, depois quem é abaixo deles aí? Quem está perto de 20 aí? Ninguém, né? Quem está perto de 15 aí? Zé Alberto? 15. Lembra que minha memória aqui não está arruinada? Ainda fui eu que fiz o casal. Olha só. Será que 15 anos? Quantos anos? 8, 29. Qual será o tempo necessário para que a gente pare de discordar do que está errado? Quero fazer uma declaração diante da vida de vocês. Que esse tempo nunca chegue na vida de vocês. Amém. Jesus. Viu, Cláudio? Que esse tempo nunca chegue. O tempo que vocês chegam à seguinte conclusão: não dá para mudar mais esse assunto. Certamente isso não é a decisão do Espírito Santo. Certamente isso não é. Um casal pode estar com 60 anos de casado. Como há pouco tempo atrás eu vi um casal completando 70 anos de casado. E como ser humano que somos, como seres humanos que somos, nós podemos perfeitamente, acatando o comando do Espírito, jamais tem qualquer acordo com aquilo que é errado. Os irmãos recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém. Vamos orar ao Senhor. Podem curvar a cabeça de vocês, nós vamos encerrar a nossa ministração nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, os teus filhos receberam uma palavra. É o teu Espírito que está falando conosco. Eu não quero que vocês se conformem com aquilo que está errado, por mais difícil que pareça a solução, porque pode ter a ver com temperamento, pode ter a ver com costumes antigos, pode ter a ver com falhas que aparentemente são irreparáveis. O Espírito de Deus está dizendo: não façam acordo naquilo que está errado, não aceitem coisas erradas, não aceitem, esposas, não aceitem coisas erradas, maridos, não aceitem coisas erradas, não façam acordo com coisas erradas. Permitam ao Espírito Santo trabalhar a mudança. Permitam ao Espírito Santo trabalhar a mudança. Não precisa usar palavras. Talvez alguns homens podem estar cansados de ouvir as palavras de suas mulheres. Mulheres, a Bíblia diz: nem sempre vocês terão que usar palavras para darem um testemunho para seus esposos. Vocês, diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3,
você não terá que dizer nada. Ele será impactado pelo seu jeito de agir. Aos maridos, a Bíblia diz: vocês devem tratar suas esposas com o carinho. Na Bíblia, a mensagem diz que com o carinho que Cristo trata a igreja, os homens devem tratar suas esposas. Mas o Espírito de Deus me manda repetir algo nessa hora: que nunca haja concordância em nenhum de vocês com aquilo que é errado. Amém. Certamente isso terminará mal.